que fala sobre o pecado e a graça de Deus. Está dizendo assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo. Dizendo assim: portanto, e a graça de Deus. Sobre o pecado e a graça de Deus. Está dizendo assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte. Bom, está escrito ali que por um homem entrou o pecado no mundo. E nós sabemos que as religiões propagam de que o pecado do homem é ter desobedecido à ordem de Deus e ter ingerido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Está escrito ali. Ele está dizendo: por um homem houve o pecado do mundo. Porém, nós não podemos nos esquecer de que quem tomou do fruto, quem ingeriu do fruto, primeiro foi a mulher. Agora, por que motivo é que são dois, ambos, homem e mulher? Um procedeu indevidamente, tá? Tomou do fruto e comeu do fruto, e deu ao parceiro. Por que motivo é de que o parceiro leva toda a bronca e não aquele que foi induzido? Não, isso é apenas uma observação. Passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Tá vendo? Você entendeu esse texto aqui? Aí você vê uma diferença. Veja, todos os homens pecaram porque a semelhança do pecado de Adão. Mas sabemos que Adão, segundo o que está escrito, Adão ele tinha um contato com Deus, ele conversava, inclusive via Deus, né? Agora, nós, homens naturais, nós não vemos, nós não conversamos e nós não vemos Deus. Então existe muita diferença no ato praticado pelo primeiro para os nossos atos que praticamos agora na inocência, na ignorância. Por um homem entrou o pecado. Não, na verdade, não foi por um homem que entrou o pecado, e sim pela lei que foi posta ao homem. A lei fez com que o homem transgredisse. Se não houvesse uma lei, o homem jamais teria transgredido. Então, não foi o homem que transgrediu, não foi o homem que pôs o pecado no mundo, e sim aquele que pôs a lei, e não aquele que transgrediu. A desobediência de um homem, e aí entrou. Aí você vê a desobediência, eu já falei, a desobediência de um homem. Vamos compreender. Eu acho que é um bom momento para que a gente observe o que está escrito na Bíblia, né? Diz da Bíblia que Deus falou ao homem de que a árvore da vida estava no meio do jardim. Deus fez todos os animais, né? Tá? Fez o jardim, todos os animais, e trouxe o homem no jardim. E disse ao homem, a mulher não estava presente, disse ao homem que de todas as árvores poderia usufruir, menos da árvore que estava no meio do jardim, do qual era a árvore da vida. Certo? Quando a serpente estava ali dialogando com a mulher, com Eva, ela se referiu à árvore que estava no meio do jardim. A serpente disse: é assim que Deus disse: de toda a árvore do jardim comereis livremente, menos da árvore, né, que está no meio. Aí a mulher respondeu, não sei direito como aconteceu, mas foi assim. E a mulher respondeu, né? O Senhor nos diz, né, de toda a árvore que há no jardim, podemos comer livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, dela não podemos tocar, comer e nem tocar, senão certamente morreremos. Aí a serpente disse: não, certamente não morrereis. É que Deus sabe que no dia em que dela comerdes, abrir-se-ão os vossos olhos e sereis como Deus. É assim que está escrito ali. Agora eu pergunto: Deus falou
que a árvore, pardon, que a árvore que estava no meio do jardim, que ele colocou no meio do jardim, era a árvore da vida. A árvore que estava em questão entre a serpente e a mulher era a árvore que estava no meio do jardim, a árvore da vida. Agora eu te pergunto, companheiros, se o homem não tivesse ingerido do fruto da árvore, do conhecimento daquilo que é bom e que é mal, o homem jamais teria aberto os olhos e percebido a presença da existência, a consciência da existência. A partir do momento em que o homem usufruiu do fruto, que ele absorveu o conhecimento do que é bom e do que é mal, a partir desse momento, ele teve consciência da existência. Ele passou a ser presente. Poxa, o que você prefere? Que nós fôssemos animais como seus domésticos, como suas galinhas, como seus cachorros, como seus cavalos, como seus bois? Ou que nós fôssemos assim como somos hoje? E só somos hoje assim como somos, porque ingerimos do fruto da árvore do conhecimento, a árvore da ciência, a árvore da sabedoria do que é bom e do que é mal. Consequentemente, a morte no mundo. Porque até a lei... Bom, eu quando, antes mesmo de ler a Bíblia, antes mesmo de me formar, antes de ter assim, uma posição, eu pensava dessa forma. Eu me concentrava, é um modo muito especial que eu fazia, que eu me concentrava, e eu pensava, eu chegava a uma conclusão. O homem morreu por quê? Porque chegou a um momento em que ele entendeu de que ele era o Deus. Mas como poderia um Deus ser uma criatura? E foi por isso que o homem morreu. Eu tinha sempre essa ideia. Agora sim, agora sei mais detalhadamente, mais profundamente, essas minhas observações. Mas eu sempre pensei, o homem, a humanidade, o homem, a existência humana, só morreu porque descobriu de que ele era aquilo que não deveria ser. E estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado. Então, estava o pecado no mundo como? O mundo é feito por Deus, o mundo é feito por algo, por uma áurea de bondade, de coisas boas. Como pode o pecado estar no mundo? Bom, o mundo é uma árvore de Deus. E tem um ditado que diz: nenhuma árvore má dá bom fruto, e nenhuma árvore boa dá um mau fruto. E se toda a natureza, toda a existência é obra de Deus, se é obra de amor, se é obra do bem, não poderia jamais ter dentro de si um mal. Não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham. Reinou desde Adão até Moisés, por quê? Aí a morte reina até hoje. Pecado à semelhança da transgressão de Adão. Mesmo aqueles que não tinham pecado semelhante à transgressão. Companheiros, vejam bem, vocês desobedecem a sua mãe, seu pai, porque elas dizem, não vai ali na lata de biscoito, não pega. Nós desobedecemos aquilo que vemos. Agora, como podemos pecar semelhante à transgressão de Adão? De apenas ter recebido das mãos da nossa companheira um fruto, usufruído, aberto os olhos e compreendido do porquê é que existe o que é bom e o que é mal. Qual é o erro, qual é o pecado que nós temos, companheiro? O qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é... Não, a figura daquele que havia de vir. Bom, se Deus é perfeito, companheiro, aquele que havia de vir, veio. E ele é um homem. O homem veio. Se alguém discordar, é porque
sabe que Deus não é perfeito, Deus não é competente o bastante para realizar aquilo que quer. Porque se Deus queria que algo viesse, ele veio. Então, aquele que havia de vir, veio. E é nós, o homem, a consciência do instinto de vida no universo. É assim o dom gratuito, como ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só. Eu não entendo. Você fica falando de Jesus Cristo, graça de Jesus Cristo, que abundou por muito. Veja bem, companheiro, se esse Jesus, se ele sabe que ele é um Deus, né? Poxa, tem pessoas que se envolvem de bomba e se matam pensando que vai para o paraíso. Agora, se esse homem disse, né, achando que é um Deus, né? Como que vocês admitem de que ele deu a vida por vocês, por amor, sendo que vocês mesmos dizem e admitem de que ele ressuscitou no terceiro dia? E se ele sabia que ele ia ressuscitar no terceiro dia, ia se tornar um Deus, né, o herdeiro de todo o universo, que amor que é esse que vocês propagam, se não interesse? Por quê? Se for oferecido para mim, sofrer o que ele sofreu, para que eu seja o Senhor do Universo, o dono da imortalidade, eu acredito que qualquer um de nós aceitaríamos. Bom, companheiros, eu vou parar por aqui, companheiros. É porque eu não sei o tempo exato que eu tenho aqui de gravação. Bom, companheiros, eu ainda continuo. Eu sou ateu, mas fiquem com Deus.